Eu tenho recebido muitas perguntas excelentes de vocês e uma delas que algumas pessoas fizeram, na verdade, quando eu falei sobre o caso do Prêmio Nobel recusado por editoras, foi se as editoras publicam o que as pessoas querem ler ou se as editoras criam a necessidade por certo tipo de livros. Essa foi a pergunta que o Jefferson Niederauer fez, não sei se foi uma pergunta retórica, mas foi uma pergunta que ele fez, e o GP Venâncio também. Então é o seguinte, acho que um pouco dos dois, na verdade. Via de regra, até um período na história, vamos dizer até, 1990, até o advento da internet, eu acho, o que houve, o que havia, era uma elite, um grupo específico que gerava conteúdo que eles pensavam que era o mais importante, ou não vou dizer mais importante, mas o mais divertido, aquilo que geraria mais capital, e jogava isso para as pessoas. Então era uma decisão de cima para baixo, havia uma hierarquia. As pessoas decidiam o que era o produto cultural que elas achavam que deviam vender. E como havia todo um mecanismo para poder distribuir, vender esses trabalhos, esses produtos, a televisão, o cinema, as livrarias, as editoras, ou o teatro, ou o que fosse, qualquer tipo de canal para veicular essas ideias, as pessoas consumiriam. Então você unia o produto cultural com uma máquina de marketing e isso venderia qualquer coisa. A tal da cultura de massa, que o Adorno e Horkheimer chamariam de indústria cultural, que é você gerar produtos para o consumo e realmente ali o que está dentro daquele produto ou não importa, ele é relevante o conteúdo desde que as pessoas consumissem. Por outro lado, nesse período ainda você consegue encontrar grandes trabalhos, grandes obras relevantes que conseguiram sobreviver, e ainda vou falar mais especificamente sobre isso porque tem alguém que perguntou aqui várias vezes em vários vídeos diferentes sobre como surge um clássico, então vou falar isso num vídeo específico diferente, então é um assunto distinto. Mas de qualquer maneira, você tem uma elite produzindo a grande literatura, as grandes obras culturais, e você tem uma outra elite, uma elite comercial, uma elite empresarial produzindo a cultura de massa, que é para ganhar dinheiro. Então, duas elites produzindo. O público, as pessoas comuns, elas não têm voz. Elas são receptores, elas não são produtoras disso. Então, depois com a internet, o que há? Há uma inversão, há uma ruptura nesse modelo, uma ruptura drástica, que é quando você deixa de ter essa elite produzindo. Bem, ainda produz, na verdade, Essa elite ainda produz, está no poder da produção da cultura, mas ao lado dela há uma ascensão de uma cultura que é produzida pelas próprias pessoas. Pessoas como eu, como você, que podem chegar aqui na frente da câmera, ou escrever um livro, ou, compor uma música, jogar na internet. Então há uma avalanche de produção, porque são milhares, milhões de pessoas produzindo cultura, e à margem dessa indústria cultural, dessa cultura de massa produzida e gerenciada por um grupo. Então qualquer um de nós hoje é um produtor cultural e podemos obter reconhecimento, podemos obter sucesso, podemos ganhar dinheiro com isso, podemos ser reconhecido por isso também. O que eu percebo que aconteceu também é que essa geração que está na internet produzindo, durante a vida inteira delas, elas consumiram cultura de massa. Essas pessoas aí, elas estão regurgitando tudo aquilo que elas já consumiram durante todas as suas vidas. Elas não têm nada muito inovador para apresentar. Elas simplesmente estão reembalando aquilo que elas consumiam, aquilo que lhes foi dado durante muito tempo. Então não há inovação, não há revolução no conteúdo, no formato. Há uma revolução na produção. São as massas produzindo cultura de massa agora. Isso você pode ver claramente no YouTube, Você vê esses canais no YouTube aí, são pessoas que muitas vezes adotam um modelo da televisão, um modelo de apresentação, de estilo de narração, de como se portar da televisão para o YouTube. E na literatura é a mesma coisa também. Você vê pessoas que estão habituadas a ler um tipo de cultura de massa, um tipo de literatura de massa, e elas estão reembalando isso e colocando no Wattpad, colocando, na Amazon. Não há uma transformação na forma e no discurso, na linguagem, no estilo. O que há é simplesmente uma ruptura com uma elite que dominava esse tipo de linguagem, que dominava o que devia ser dito, que dominava o conteúdo que era veiculado. Então isso sim é que caiu. Primeiro com a música, acho que a música foi a primeira afetada por esse modelo novo. Quando surgiu o Napster, por exemplo, que era para compartilhar músicas, que era P2P, que você mandava, um usuário mandava para outro a música, e isso
abalou drasticamente a indústria fonográfica, isso afetou de maneira radical os lucros das grandes produtoras de música, e depois esse modelo foi sendo adotado em outras linguagens também. A literatura, por exemplo, com a Amazon foi assim um modelo que rompeu também com as editoras. Qualquer um de nós pode pegar, escrever um livro, publicar na Amazon e vender lá e ganhar dinheiro e se tornar famoso. Claro que as chances são pequenas, como sempre foram, mas qualquer um pode fazer isso. E depois eu acho que com a televisão, né, o YouTube também é disruptivo. O YouTube, quando surge também, qualquer pessoa pode vir aqui, criar uma programação, criar uma linguagem para se comunicar com os espectadores, pode fazer pegadinhas, pode fazer vídeo de gatos, pode fazer vídeo de cultura, pode fazer vídeo de maquiagem, pode fazer qualquer tipo de tema, de viagens também, e romper com a televisão, romper com essa linguagem que é uma linguagem quase engessada também, e romper com um mundo muito limitado, muito específico, que no Brasil se resume a Rio e São Paulo. Então um brasileiro aqui morando na Tailândia pode criar um canal de viagens e ter tanta popularidade, ser tão conhecido, ser tão assistido quanto um programa de televisão acaba às vezes. E o que a gente percebe também é que esses antigos canais, esse antigo sistema de publicação de cultura, ele tenta abarcar, né? Ele tenta ter uma sobrevida abarcando o que surge de novo nesses novos canais alternativos. Então, as editoras às vezes procuram na Amazon ver o que está vendendo bem lá, um autor independente vendendo bem, e tenta puxar para uma editora, e geralmente consegue. A televisão tenta puxar grandes influenciadores digitais para a televisão também, né? Na música, pessoas que fizeram sucesso espontaneamente na internet, as produtoras, as gravadoras contratam essas pessoas. Então, essa indústria cultural que antes ditava o que deveria ser consumido, agora procura na internet, procura o que já está fazendo sucesso, o que já está bombando online, para trazer para si, para rebanhar para si, para tentar pôr um cabresto ali, segurar aquilo ali e ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, o trabalho dessas pessoas, nessa elite, agora não é mais criar o conteúdo, não é mais tentar descobrir o que as pessoas querem, mas é ver o que as pessoas querem e puxar para eles. O que, para mim, é extremamente perigoso em vários sentidos, porque, em parte, como eu disse, esses influenciadores digitais, as pessoas que surgem na internet, nem sempre são inovadoras, nem sempre são dispostas a romper, ou a criar, ou a ser inventivas. Às vezes elas só reproduzem aquilo que elas já consumiam. E depois, por outro lado, porque o esquema antigo, né, embora fosse muito delimitado, embora fosse muito exclusivo, ele permitia com que certos nomes, com que certas pessoas, com que certos criadores que não fossem tão populares assim, que fossem de nicho, ou que fossem revolucionários às vezes, pudessem florescer em meio à cultura de massa. Então você vê casos de alguns escritores, de alguns músicos, de alguns cineastas que, apesar da cultura de massa, ainda recebiam financiamento para poder produzir obras altamente inovadoras. Nesse modelo atual, esse tipo de pessoa que produz para um público muito específico, muito delimitado, e que às vezes não vai se tornar um fenômeno de massa com milhões de espectadores, milhões de leitores, milhões de ouvintes, pode ser que jamais deixe de ser independente, jamais deixe de ser um produtor apenas na internet. Quando você passa a pensar apenas com a lógica do mercado, você acaba matando, sufocando o que é inovador, o que é revolucionário, o que é transformador. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês perceberam esse tipo de transformação nesse modelo cultural com a internet, se vocês acham que o esquema antigo era melhor, ou se o esquema atual com a internet, com novos criadores surgindo espontaneamente, é melhor. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assine o canal se não se inscreveu e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!